Glória, glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer primeiro o carinho, orações, intercessões. Por onde eu tenho andado pelo país, eu tenho sido tratado com tanto carinho, é tão gratificante, tão maravilhoso. Obrigado, obrigado. Daciolo, por que tanto tempo sem abrir a boca? Por que tanto tempo calado? As perseguições, elas são muito grandes. Perseguições são muito grandes. E nós conseguimos algo que Deus nos proporcionou, que é a nossa liberdade. E nós estamos em Deus. Quem manda em Cabo Daciolo chama-se Jesus Cristo, chama-se Deus. Deus manda em Cabo Daciolo. E nós queremos fazer o bem ao próximo. Sabemos que é uma jornada terrena muito rápida e a nossa missão é fazer o bem ao próximo, tratar o próximo da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. Daciolo, por que você então decide falar hoje? Por que tanto tempo em silêncio e você vem falar hoje? Eu quero dar um alerta ao povo brasileiro, à nação brasileira. Um alerta. Existe um fator que é a mentira. A mentira, ela falada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Eles ficam mentindo, tentando escravizar o povo. A grande missão final é para escravizar o povo. Eu quero só alertar a todos que não existe déficit nenhum na Previdência. É uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu vou entrar no detalhe sobre isso, quero detalhar isso, mas eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo. Mas por que, Daciolo? Por que está falando isso? Porque desde o momento que Deus me colocou, me posicionou para abrir a minha boca e verbalizar, eu parto a partir desse momento a sofrer perseguições. Quero passar um momento passado e eu vou chegar onde nós queremos. Em determinado momento, eu recebo uma ligação, só para você entender o que é o sistema e como é lutar contra o sistema. E nós precisamos de Deus, nós precisamos levar o povo a clamar para poder parar isso tudo. Em determinado momento, eu recebo uma ligação do governo Dilma. Eu recebo essa ligação, estava tendo um problema na Bahia. Um juiz federal, José Barroso Filho, liga para o meu telefone. Não sei como ele conseguiu meu telefone, mas ele acertou e ligou meu telefone. E eles pediram e falaram: Daciolo, sabemos que você exerce uma liderança na segurança pública, nós estamos com um problema na Bahia. Eu recebo essa ligação e ele fala: será que você pode nos ajudar? Conclusão, eu desligo meu telefone e falo: aguarde um pouquinho. Desliguei o telefone, liguei com um deputado na época, era o Mendonça Prado, que era da segurança pública. E expliquei tudo para o Mendonça e falei: deputado, eu só vou se o senhor for comigo. Conclusão, nós fomos até a Bahia. Eu saí do meu estado com autorização, publicado em boletim interno do Corpo de Bombeiro, na presença de um deputado federal e de um juiz federal. Somos recebidos por todas as autoridades da Bahia, deputados federais, senadores, vice-governador Otto Alencar. E o general Gonçalves Dias, que era responsável pelaquela missão, ele pediu para que o Daciolo entrasse com o juiz para tentar resolver aquele problema, porque nós tínhamos naquele momento a segurança pública e as Forças Armadas apontando arma um para o outro. Conclusão, eu me proponho, eu vou com ele, chego lá com ele, começamos a falar de amor, começamos a falar para todos os militares que o que estava para acontecer ali era uma morte de massa, que a solução daquele problema era dialogarmos e entramos com a palavra de amor. Conclusão, os militares se entregaram. Eu saí de lá, peguei um avião, voltei para o Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro, lembrando, com autorização publicada em boletim interno do Corpo de Bombeiro, a pedido de um governo federal, de um juiz federal, e saí com autoridade. Quando eu chego no Rio de Janeiro, o avião para no Galeão, veio a Polícia Federal junto com o Corpo de Bombeiro, me tiraram da aeronave e me levaram para Bangu 1, para um presídio de segurança máxima, e me colocaram em crime de segurança pública nacional. Eu fui preso em Bangu 1 e eles me colocam em crime de segurança pública nacional. Sabe quando esse processo terminou? Faz 6 meses que esse processo terminou. Tentaram me prender de todas as formas o tempo todo. Você lembra o movimento que aconteceu em 2016 aqui no Rio de Janeiro, onde os militares estavam indo para a rua porque o governador, na época Pezão, não estava pagando os militares? O que eles queriam naquela época era que o Daciolo fosse para a rua e eles iam prender o Daciolo eternamente. Então esse é o sistema que nós estamos brigando. Não diferente do passado, eles já me prenderam várias vezes. Eles fazem duas formas. Quando você luta contra o sistema, ou eles te matam, ou eles te prendem. Eles tentam fazer isso. Eu sou servo do Deus vivo, sirvo um Deus vivo, e eu não vou ficar calado vendo o que eles estão fazendo com o povo. Estão querendo escravizar o povo, acabar com o povo. Primeiro que a Previdência ela é superavitária, e eu vou provar. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, que mais pessoas possam ouvir o que nós estamos falando aqui, porque para eu voltar a falar e tomar um posicionamento é porque a coisa é muito grave.
é porque é muito sério, porque senão eu não estaria aqui falando, porque eles continuam nos perseguindo. Tá? Vou relatar aqui para depois eles vão vir com a mentira, eles vão continuar jogando a mentira, e eu quero deixar bem claro o que está acontecendo para você saber. Eles colocaram um processo em cima de mim e abriram uma investigação agora recente, há 2 anos, que continua esse processo, essa investigação. Eles alegam, de um lado, que o Daciolo, que continua com o mesmo telefone, que não usa redes sociais, que é um amigo que está gravando aí agora o que eu estou falando aqui, eles pegaram, eu contratei uma empresa para poder prestar o serviço, a empresa me deu a nota, a empresa é desde 2009, a empresa foi colocada dentro do Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovou aquela empresa. A empresa prestava o serviço para o cabo Daciolo. Eles colocaram um processo de uma pessoa qualquer, que na verdade não era uma pessoa qualquer, era um militar que tinha uma posição contrária política com o Daciolo. Ele andava num outro grau de políticos, era isso que eles queriam me derrubar, era esse o fato. Esse militar vai até a PGR e fala que a empresa que me presta serviço é fantasma. Eles fizeram isso, que a empresa era fantasma, que era para desvio de verba. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Isso está em uma investigação que estava no Supremo. Eles tiraram do Supremo, agora botaram na Justiça Federal. Só que olha como é que a coisa é absurda. De um lado eu tenho esse fato. Do outro lado, um militar que prestava serviço para a gente, esse serviço de qualidade, provocou em determinado momento, usando o nosso canal da rede social, em 2016, provocando o povo para ir para a rua, que era justamente o cenário para prender cabo Daciolo. Automaticamente eu parei com aquele serviço. Falei, não, dessa forma não. Conclusão, eu tenho de um lado esse militar, que é o dono, que a esposa dele é o dono da empresa, me processando, como se eu tivesse deixado de pagar alguma parcela para ele. Ele fala que eu deixei de pagar 3 parcelas para ele, é essa acusação que ele coloca para mim. Já bateu o martelo em primeira instância, nós mostramos as provas e bateu o martelo favorável a gente, como a causa ganha, ficou provado que recebeu sim, só que o processo continua, porque ele recorreu e foi para a segunda instância. Mas eu tenho de um lado um processo de uma empresa que diz que isso é fantasma e do outro, o dono da empresa me processando. Então olha o nível que é a coisa. Mas nós servimos a um Deus vivo, eu quero que você saiba disso, você saiba disso, olha, servimos a um Deus vivo. Entrei no Congresso Nacional para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu deixava o dinheiro dentro do Congresso Nacional para provar para o povo e para ficar a esperança no povo que nós podemos entrar e não nos corromper. Que você pode entrar no meio da política e não está à venda. Nós não estamos à venda. E eu creio num propósito verdadeiro divino. Mas eu creio que uma solução para a nação brasileira e para o mundo de forma geral é aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador e Libertador da nossa vida. Eu não estou falando de religião nenhuma. Esquece religião. Porque eu já falei e vou frisar, uma das piores decepções que eu tive dentro do Congresso Nacional foi com a própria bancada evangélica. Falam de Deus da boca para fora. Muitos líderes estão comercializando a palavra. E a palavra de Deus ela fala muito clara. Em determinado momento as pessoas pegam tudo que tem, vendem, botam nos pés dos discípulos e esses distribuem de acordo com a necessidade de cada um e não tem ninguém necessitado no meio do povo. Ponto. A crise, vamos lá, a crise que nós estamos vivendo hoje. Daciolo, fala um pouquinho do déficit da Previdência. Mentira, mentira. É superavitária. Ela é superavitária todos os anos, ela tá conectada, a Previdência está conectada à assistência social e à saúde. É uma conexão, é a Seguridade Social. Elas estão conectadas. A Previdência, são vários tributos que colocam ali para a Previdência, a receita da Previdência. Eu tenho o INSS, que o trabalhador e o empregador descontam em folha. Eu tenho o PIS, eu tenho o PASEP, eu tenho o COFINS. Eu tenho um joguinho de loteria. Esse joguinho gera dinheiro para a Previdência. Conclusão, o que eles fazem? Nós temos do outro lado o sistema e o poder. Ele tem uma... Já ouviu falar sobre a DRU? Desvinculação da Receita da União. 30%, faz 30% eles pegam e tiram automaticamente da Previdência para colocar onde eles querem. As obras deles aí para brincar, para o sistema político brincar. Se tem déficit da Previdência, para de desvincular a Previdência. Começa por aí. Devolve esse 30% da Previdência. Começa por aí. Vamos para outro cenário. Desoneração. Já ouviu falar? Desoneração. Vou te explicar como é que é. Eles pegam hoje, o PIB do Brasil está em cima do agronegócio. Continua o agronegócio movimentando o PIB da nação brasileira. Quando eu falo de desoneração, eles chegam para o agronegócio, que é onde tem maior rentabilidade, e falam assim, vocês não precisam mais contribuir para a Previdência. Aí, não tem jeito, vai ficar negativo. Aí você pega, ainda tem isenções, você pega, ainda tem renúncia, você pega uma dívida ativa verdadeira, onde tem muitos bancos envolvidos e não pagam, e eles não cobram a dívida ativa. Eu tenho sonegação, só de sonegadores, onde o banqueiro que está massacrando a nossa nação, os banqueiros cujo Paulo Guedes faz parte disso que eu estou falando, massacrando a nossa população, devendo e sonegando a Previdência.
Então, pô, aí vai ficar isso na conta do povo. Nós vamos pegar o povo e vamos ainda massacrar ainda mais o povo, sendo que você, quando você está contribuindo com imposto para a nação, é para que você tenha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. Eu estou falando da Constituição Federal, artigo de número 6, quando eu estou falando dos direitos sociais. Você tem direito ao trabalho, ao lazer, à moradia, segurança, saúde. E cadê? E cadê? Eles só te taxam, o povo não aguenta mais. Eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Você acredita que aqui no Rio de Janeiro existe a linha amarela e eu tenho a Transolímpica? Você acredita que o povo paga a pedágio de R$ 7,50 para ir e R$ 7,50 para voltar? É inconstitucional. Eles estão roubando o povo. Essa que é a verdade. É inconstitucional. Eu posso cobrar pedágio de duas formas. Eu posso cobrar pedágio intermunicipal e interestadual. Eu não posso cobrar pedágio interbairros. Se for assim, eu vou botar aqui, eu tô aqui agora no Maracanã, eu vou botar aqui do Maracanã para subir pro alto, que eu vou para Barra, eu vou botar um pedágio, eu vou botar na Avenida das Américas um pedágio. Isso é absurdo, isso não pode. E eles estão roubando o povo. Para tu ter uma ideia do absurdo que eles estão fazendo com a nação, eu vou dar um exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Eu tenho um pedágio na Ponte Rio-Niterói que me cobra R$ 4,30. Esse é legal? É legal, porque é intermunicipal, eu saio do Rio e entro em Niterói. Cobra-se na ida e na volta não cobra. Esse é o certo, isso é justo. Conclusão, eles estão mentindo para o povo, isso é uma mentira. Por que, Daciolo? Porque eles querem criar um regime de capitalização. Eles querem que o trabalhador agora pare, eles querem acabar com a previdência pública e eles querem botar na previdência privada. Mas para que eles querem isso? Porque eles querem pegar o dinheiro do povo e fazer investimento de risco. É isso que eles querem. Quem quer fazer? Nova ordem mundial, falei de novo aí, ó. Nova ordem mundial, que controla e comanda tudo. E vocês têm dúvida que Paulo Guedes faz parte disso? Faz parte disso. Eu avisei, eu alertei lá atrás. Fazem parte, vão entregar a nação, vão massacrar a nação. Quer ver outra coisa absurda que eles fizeram? Absurdo, dói o coração. Para eu não abrir a boca, doeu eu não abrir a minha boca. Eu vou abrir a boca aqui agora, vou falar mais um pouquinho. Posso continuar falando? Que eu vou começar a entrar em cenários, vou falar mais um pouquinho. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo tem que chegar na nação. A perseguição, eu já sei que eu já sofro, vai só aumentar. Isso é normal. Vão tentar tirar a minha vida? Isso eles tentam todos os dias. Eu sirvo um Deus vivo e a palavra de Deus fala que nenhum fio de cabelo cai da cabeça do teu servo sem autorização divina. Lembra da empresa Embraer? Lembra isso? A Embraer é uma empresa nacional. Essa empresa ela estava entre as 3 maiores do mundo, a Embraer. 3 maiores empresas do mundo. O que aconteceu? Existia um avião, o nome desse avião era Hércules. Hércules é um avião de fabricação americana. Ele estava já sucateado, já estava superado, ele era muito antigo. Todo mundo e os países começaram a trabalhar num substituto do Hércules. Quem foi o responsável de uma aeronave adequada para poder substituir o Hércules? Qual foi a nação? Nação brasileira. Nação brasileira. Aí a Embraer cria o tal do KC-390, já com mais de 2.000 horas de voo, já a coisa acontecendo e tudo. A Boeing, não satisfeita, vai lá com a boca grande, as nossas autoridades pegaram e deram a Embraer para os Estados Unidos. Entregaram a Embraer para os Estados Unidos. Como assim entregaram? Como assim? Agora eles têm 80% e nós temos 20%. Daqui a 5 anos eles podem entregar tudo. Pô, nós nunca, se nós pegássemos a Embraer e passássemos a fabricar aviões de grande porte, nós seríamos a número 1 do mundo. Número 1 do mundo. É isso que nós temos que pensar. Eu quero lembrar a nação brasileira que nós somos a nação número 1 economicamente do mundo. Essa é a verdade. Nós não estamos entre as 10, nós estamos no 9 por causa da corrupção e porque as autoridades que estão construindo nosso país servem ao mercado internacional. Os políticos que estão lá não estão representando o povo, estão representando... nós somos colônia, essa é a verdade, nós somos colônia, o dinheiro da nação sai da nação e vai para fora. Os minérios estão aqui, a água está aqui, o pré-sal está aqui, a biodiversidade está aqui. Cadê a conversa sobre o nióbio? Cadê? Vamos falar de nióbio. Cadê o nióbio? 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Só o nióbio bota Brasil potência. Nenhum avião Boeing não vai funcionar sem nióbio, nenhum avião voa sem o nióbio. O nióbio 98 é Brasil. Como é que pode a China ser a maior exportadora de minério, se nem minério ela tem lá? Ela pega do Brasil e se torna a primeira. Que isso? Até quando? Até quando? Agora muda isso, Daciolo. Só jejum e oração, irmão. Só Deus. Só um clamor. Porque vocês viram há pouco tempo, caiu uma chuva muito forte aqui no Rio de Janeiro. Até começou a chover aqui um pouquinho. Caiu uma chuva muito forte, Deus mostrou, olha só, eu paro isso aí. A hora que eu quiser parar, eu paro.
A maldade do homem está tamanha, a falta de amor ao próximo é tamanha. Os hospitais está todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. Nossos jovens não têm educação de forma proposital. Até onde nós vamos levar isso? Meu Senhor, me dá um caminho. Eu vou te dar um caminho. E eu quero fazer aqui uma proposta. Eu quero fazer uma proposta aqui. Eu estou aqui agora no Maracanã. Aqui é o Maracanã. Momentos de muita felicidade para a nação, para todos, no futebol. Futebol é a alegria do povo. Eu quero saber quando é que nós vamos ocupar o Maracanã para adorar o Senhor, para clamar. Vamos clamar, vamos entrar numa corrente do bem, vamos entrar numa corrente de amor para parar isso. Porque senão não para. Você vai ver agora, ó, eu só vim para cá porque eu vi o Jornal Nacional. Todos os governadores da nação, todas as autoridades políticas da nação falando que há déficit na Previdência e o que ele está fazendo é ótimo. É mentira. É mentira o que eles estão fazendo. Ele quer justamente isso, um regime de capitalização, onde vai pegar o dinheiro da nação, vai acabar com o público, a previdência pública, para criar a privada, para pegar o dinheiro do povo e deixar o povo trabalhar, morrer trabalhando. Para com isso, fora em dizer que não abre o mercado de trabalho para o povo, proposital, entra com infraestrutura e vai todo mundo ficar empregado, é só entrar com infraestrutura, bota a infraestrutura na nação. Agora, sabe qual é a consequência disso tudo? Por que disso tudo? Por causa da dívida, simplesmente por causa da dívida pública da nação. Eles querem tirar da Previdência para pagar a dívida, juro sobre juro que você não paga nunca. Então estão escravizando o povo. Então o dinheiro da nação brasileira não fica na nação brasileira. Cadê? Entra com uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer isso? Vamos fazer, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência, entra com uma auditoria da dívida pública, porque esse 1 trilhão e 100 ou 200 que o senhor está pensando em conquistar daqui a 10 anos, eu digo que em um dia o senhor traz para a nação muito mais. Em um único dia. Faz uma auditoria da dívida pública e vamos ver quem está lucrando, quem está escravizando o povo. É justamente os bancos, banqueiros. Nós somos escravos de um sistema. Para se libertar disso, meu irmão, só Deus. Vou continuar lutando, mas eu quero que você esteja... Olha, eu quero depois dizer mais claro, me escutem, mais claro, compartilhem esse vídeo, falar mais claro com você, por que Daciolo ficou tanto tempo calado? Por que, Daciolo, você está tanto tempo calado? Tem um porquê. Agora, o que te impulsionou a vir aqui hoje é porque eu não aguentei a cara de pau das autoridades da nação brasileira que continuam querendo escravizar o nosso povo, matar o nosso povo, escravizando já não... A Previdência, o dinheiro, é justamente estar recolhendo tributos para botar algo para o povo. Eu tenho que ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eles ainda estão falando que se não fizer a Previdência vai tirar da saúde mais e da educação mais. Estão brincando. Só Jesus para eles. Conheço um Deus das causas impossíveis que para eles. Por quê? Porque o fôlego de vida, ó, quem dá é Deus. Esse é o fôlego de vida, quem dá é Deus. Eu quero que você fique em oração comigo, porque eles estão com maldade com o Cabo Daciolo. Tem uma maldade acontecendo. Quando eu saio de cena, é justamente porque eu sei o que está acontecendo e depois eu quero te revelar. Me ajude em oração. Quero falar que Brumadinho não é acidente nenhum. Aquilo ali foi crime. Sabiam sim que a barreira ia acreditar, não só aquela como muitas outras, tá? Ali era o momento de mostrar patriotismo e nacionalismo. Qual o momento? Fazer o que, Daciolo? Chama-se encampação. Trazer de volta o que é teu. Ei, vale, sai, volta pra cá. Opa, essas lideranças internacionais que estão sugando, pegando toda a mineração da nação, levando para fora, sai, porque agora vai ficar aqui com a nação, para a educação, para a saúde. Pegaram ela por 3,3 bilhões, deram. Hoje o lucro dela é de mais de 300 bilhões, deram. E o camarada vem falar que uma vida, meu irmão, uma vida, o valor de uma vida não tem preço, não tem dinheiro, não tem economia. Não existe nada que supre uma vida por negligência, propositalmente. Mas Deus está vendo tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Chegue a toda a população. Eu quero levantar você, acorda, desperta tu que dorme, porque a Previdência ela é superavitária. Todos os canais internacionais de imprensa, que é os nacionais, todos, abre o jornal, já estamos há um mês martelando da importância da Previdência, que é deficitária. Mentira, provo, sento com qualquer um para falar assim, ó, vamos fazer um ao vivo, o senhor Paulo Guedes, ministro, vamos para o ao vivo, vamos sentar, o senhor tenta me provar que ela é deficitária e eu vou provar para o senhor que ela é superavitária, provo para o senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um pedido, presidente Bolsonaro, por gentileza, tire essa reforma da Previdência, pare isso, entre com uma auditoria da dívida pública, bota dinheiro para dentro da nação, vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira,
Não dá o povo não, não entrega o povo não, não entrega não. Um estava entregando para a China, lembra que eu falei? PT estava ali trabalhando, entregando para a China. O outro, lembra que eu falei que ia entregar tudo para os Estados Unidos? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E absurdamente, tem outra coisa aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda. Talvez eu vou ficar descansando. Se eu ficar aqui, eu vou ficar lembrando do que está acontecendo, que dói o coração. Estão pegando um brigadeiro, um militar, um general, botando na tropa dos Estados Unidos. Daqui a pouco vão envolver o Brasil. Escuta isso, com a guerra com a Venezuela. Escuta isso, escuta que eu estou falando para vocês. Tem uma guerra iminente para acontecer. Lembra no debate que eu falei para vocês? Lembra que eu falei do Tratado Vostok? Tem algo acontecendo, a união da Rússia com a China, com os Estados Unidos. Tudo por causa da economia. Tudo por causa da economia mundial. A economia, ela parou. Então eles vão criar uma guerra para matar massa. É isso que eles vão tentar criar. Eles vão tentar matar massa. Quem para isso? Só Jesus Cristo. Vamos orar pela nação. Ore aqui pelo servo do Deus vivo, Cabo Daciolo. Amo vocês. Desculpa pela minha ausência, desculpa por tanto tempo em silêncio. Eu nunca parei a luta, não vou parar a luta, vou continuar. Enquanto houver fôlego de vida nessa arena, você vai me ver verbalizando em prol da minha nação. Não estou à venda, abro minhas contas todas, vocês vão ver que eu não estou à venda, não estou atrás de fortuna desse mundo, não é isso que eu estou atrás, não estou atrás disso. Daqui você não trouxe nada, daqui você não vai levar nada. Estou em prol de fazer algo verdadeiro pela minha nação. Esse é o meu caminho, essa é a direção que Deus coloca no meu coração. Amo vocês, estou com saudade muito de todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela atenção, obrigado por tudo. Esse amor me motiva a permanecer lutando. Me lembrem de contar para todos, daqui a pouco eu vou contar o que está acontecendo na minha vida e por que eu dei uma travada aí. Agora, vou abrir agora, vou começar a pregar pela nação, palestrar, falar de amor. Então eu vou abrir hoje a minha agenda, vou deixar a agenda aberta, tanto para palestra, tanto para conversarmos um pouquinho sobre Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas o meu desejo maior é termos um povo unido. São 70 mil lugares aqui dentro. Para conseguir alugar ele é bem caro, mas se nós nos unirmos, R$2 de cada um, a gente aluga, vem aí para dentro e vamos clamar ao Senhor, porque Ele vai vir com resposta. É Ele. Quando tudo está ruim, meu irmão, diz a palavra que elevo meus olhos ao monte e pergunto: da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amo vocês, juntos somos fortes, nem um passo estaremos atrás e Deus está no controle. Só lembrando, a previdência é superavitária. Estou mentindo para você. E eu vou vir com mais provas sobre isso tudo, tá? Tamo juntos. Beijo, amo vocês. Glória a Deus.